Recomendo, inclusive, aos senhores que façam a consulta do mapa, quando eu digo que dos 3 postos fronteiriços, esse é o único que está sob controle do governo sírio, porque é a partir dele que as coisas podem tomar uma proporção, uma característica de conflito global. Não é à toa que nós temos um histórico de bombardeios muito expressivo contra essa região. Sempre que se ataca essa região, cogita-se que estejam sendo atacados transferências de armamentos dos iranianos em direção ao Hezbollah ou em direção ao próprio governo sírio ou a grupos iranianos que estejam atuando ali no conflito sírio. Vocês já repararam que quando a gente põe no título Ucrânia, de cara vem o dobro ou o triplo de audiência? Eu percebo já pela quantidade de pessoas que aguardam. Quando o título não tem o termo Ucrânia, por mais que nós possamos colocar o termo urgente e sermos criticados por fazê-lo, eventualmente, com ou sem razão, antes de começar a live, eram 120 pessoas aproximadamente. Qualquer live que tenha no título, digo por relação a esse canal, o título Ucrânia, tem 300, 400, 500, por vezes 700, 800 pessoas na espera. Mas é importante que nós falemos sobre temas que são importantes na cena geopolítica, na cena geoeconômica, que tenham um grau de veracidade, de aspecto didático, de aspecto de comportamento da dinâmica do grande conflito que se desenha nesse cenário, né? E que possa lhe ser de bom proveito. Kenny, seja bem-vindo como novo membro. Muito obrigado, muito obrigado. Então, daquela nossa meta de ontem, faltam 14. Um abração, que é 14 inscrições como membros. E vamos ver aqui, e eu não falo mais até o final. 39 agora inscrições para os 168 mil, 14 membros e 39 inscrições. Bom, vamos ver o que a gente consegue. Sigamos aqui com a nossa pauta, que é o mais importante. Eu estou vendo aqui a notícia atualizada na edição digital do jornal israelense Jerusalem Post, que diz que um soldado sírio ficou ferido em um alegado ataque aéreo israelense que teria atacado sítios na região de Damasco na noite da segunda-feira, horário local, segundo a mídia síria. E eles colocam também um detalhe aqui. Boa noite, Zé Santos, um abração. Eles colocam aqui um detalhe também, que é o comentário do Netanyahu, né? Netanyahu, nós estamos agindo contra terroristas próximos e distantes, né? Então, ele se referia a esta morte em Hebron, na manhã de hoje, horário local, e ele também atribui aí a participação dos iranianos, né? Dos iranianos nesse processo de, vamos dizer assim, de eficácia dos ataques que estão sendo feitos na Cisjordânia. Então, você teve aí, ao sul de Nablus, 2 mortos, você teve Roberto Sena, seja bem-vindo como novo membro, agradecimento especial à queridíssima Gesamari Solange. 13, gente, faltam 13 membros. A eficácia, tá? A eficácia seria em função, na perspectiva do Benjamin Netanyahu, em função do assessoramento que a Guarda Revolucionária Iraniana estaria dando para os grupos ali ligados à resistência palestina. E isso gera uma série de especulações, né? Vocês sabem que tem a questão da tenda do Hezbollah também, numa região bastante polêmica, numa região bastante difícil, né? E Israel estaria, de alguma forma, considerando com muito cuidado qualquer tipo de represália em função da dinâmica, né, da correlação de forças que se propõe atualmente, do próprio risco, eventualmente até existencial, em função do arsenal missilístico do Hezbollah, né? Neste caso, nós podemos ter os chamados pontos ali de eclosão de uma situação maior, decorrente de quê? Decorrente de uma situação na qual, e aqui eu vou colocar com muita franqueza para vocês, eventualmente a falta de resposta de Israel, em alguns casos, possa ser vista como fraqueza. Porque, tradicionalmente, todos esses ataques que atingiram interesses dos israelenses, dos colonos israelenses da Cisjordânia, eles foram sempre respondidos com muita força, militar principalmente. E agora parece que há uma nova abordagem, né, no sentido de ser mais previdente no tamanho da força a ser empregada, né? Esse próprio ataque hoje na Síria chegou a alguns canais, inclusive turcos, azeris, eles chegaram a especular que poderia ter sido um ataque seletivo contra algum membro do Hamas.
Mas isso a priori, pelo menos até aqui, não se confirmou. Muito obrigado, Vera Marder, muito obrigado. Não se confirmou até aqui. Tá? Há que se observar, não é, com muita prudência. Esse é um ponto daqueles que eu particularmente tenho como mais explosivos e perigosos do que o próprio conflito ucraniano. Né? Eu tenho para mim que qualquer tipo de erro de cálculo que seja que ocorra dentro desse contexto do conflito sírio, ele pode levar a um grande problema. A um grande problema. Por quê? Porque você tem ali os Estados Unidos, você tem ali a Rússia, você tem ali a Turquia, você tem ali os iranianos, você tem ali os israelenses, e estão todos ali muito próximos, né, de um contexto de eclosão e de conflito.